Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tia Virtual e neste vídeo vou falar de um banco que tem porte de fintech, mas entrega dividendos de um grande banco. E esse banco está totalmente fora do radar do mercado atualmente e pode representar uma boa oportunidade, ainda mais com a recuperação forte que ele vem tendo, chegando a ter resultados atualmente pré-pandemia. Além disso, vou compará-lo com bancos do porte dele, como o Banco Banestes e o Banco Banrisul, mas também vou trazer um pouquinho do Banco do Brasil para incrementar essa comparação. Por isso que, desde já, convido a você que se inscreva no canal e deixe um like nesse vídeo, justamente para entender que esse conteúdo é relevante e continue trazendo outros. Lembrando de ligar o sino de notificações para receber todos os conteúdos aqui do canal. Tudo para manter você bem informado para aproveitar as oportunidades do mercado. Então, bora pro vídeo. E os bancos são empresas que se caracterizam por, historicamente, serem muito lucrativas, não é mesmo? Afinal de contas, o negócio do banco consiste basicamente em oferecer crédito para os clientes com altos spreads, além de cobrança de taxas pelos serviços prestados. E só lembrando, o spread bancário, de uma maneira mais simples para entender, é a diferença entre o custo pago pela instituição financeira para captar os recursos e quanto efetivamente ela cobra pelas operações de crédito feito pela própria empresa. E daí é que existe o modelo de negócio dos bancos digitais, justamente para revolucionar esse mercado. E nos últimos anos, os bancos digitais foram ganhando a atenção dos investidores e o Nubank é o último exemplo disso, fazendo seu IPO na Bolsa dos Estados Unidos mais recentemente. Mas é importante citar que não podemos avaliar os bancos digitais da mesma maneira que a gente faz com os bancos tradicionais. Isso porque os bancos digitais possuem uma estratégia de crescimento e modelo de negócio bem diferentes. O modelo de crescimento deles é esperado grande crescimento e eles terão que trabalhar muito e inovar bastante para conseguir monetizar a sua crescente base de clientes. E com isso, talvez em algum momento atingir as mesmas taxas de lucratividade dos bancos tradicionais. Porque se você é investidor de um banco digital e acha que ele vai dar a mesma lucratividade dos grandes bancos, você está enganado. Ele precisa investir muito para conseguir chegar nessa mesma lucratividade. Mas é fato que ele roda no modelo Asset Light, ou seja, com baixo investimento patrimonial, mas ainda assim está muito longe de conseguir a mesma lucratividade dos bancos grandes que existem hoje no país, por exemplo. Mas o foco aqui é falar de um banco tradicional. Afinal de contas, o banco que eu quero apresentar para vocês, caso você ainda não tenha ouvido falar dele, é o Banco ABC, um dos bancos brasileiros com controle internacional e autonomia local, sendo que o Arab Banking Corporation, ou seja, o ABC, é o controlador do banco e um dos maiores bancos do Oriente Médio e Norte da África. O Banco ABC conta com suporte operacional e de crédito do seu controlador, e isso oferece uma segurança extra em momentos de dificuldade com baixa liquidez de mercado. Diferente dos bancos tradicionais, que oferecem crédito para as pessoas físicas, o Banco ABC está focado no crédito para empresas de médio e grande porte. Também atua no mercado de capitais e fusões e aquisições. Mas nesse segmento de atuação do Banco ABC, a competição é fortíssima, mas são poucos aqueles que conseguem ter capacidade para atuar de forma eficiente nessa área. Especialmente porque o Banco ABC leva muitos anos operando no segmento corporate e conhece muito bem esse nicho de mercado. Sobretudo porque tem expertise na avaliação de riscos de crédito de empresas para conceder crédito de forma eficiente. Afinal de contas, o banco não quer receber um calote, não é mesmo? E com isso, minimizar os riscos do banco e aumentar os ganhos de rentabilidade. E falar em minimizar riscos significa que o banco está diminuindo a taxa de conversão dele no que está relacionado à alienação de crédito. Afinal de contas, se está dizendo que o banco corre menos riscos, significa que ele aprova menos crédito. E se ele aprova menos crédito, logo ele possui um perfil mais conservador. E por essa razão é que o banco dificilmente vai ter um ROI muito acima do seu custo de capital. Mesmo assim, o indicador de rentabilidade sobre patrimônio líquido está voltando ao patamar pré-pandemia e já supera os 10%. O maior risco do banco se encontra exatamente no ponto que eu mencionei, que é a possível inadimplência, porém esse risco é bem administrado pela análise detalhada do risco de crédito de cada um dos clientes. E antes de entrarmos nos demais assuntos aqui desse vídeo, quero apenas comentar para vocês que caso você esteja procurando uma boa corretora, especialmente se você procura uma interface fácil de utilizar, justamente amigável para investidores iniciantes, estou deixando o primeiro link aqui da descrição do vídeo e também num comentário fixado um link para abrir a conta na corretora Clear, que embora esse vídeo não seja patrocinado pela Clear Corretora, ainda assim consegui trazer aqui para vocês uma oportunidade de receber R$70 como se fosse um cashback após o investimento dos seus primeiros R$100, mas é apenas uma vez. De todo modo, todo o dinheiro que a gente consegue economizar sempre é bom, até mesmo porque você pode utilizar esse dinheiro para reinvestir, receber mais dividendos e assim começar a sua bola de neve dos juros compostos. Eu também aproveito para falar para vocês que eu habilitei a seção Seja Membro no canal e assim convido aqueles que puderem apoiar o canal a se tornarem membros. E trazendo agora dados fundamentalistas a respeito
respeito do Banco ABC, atualmente o patrimônio líquido dele é de apenas 4,5 bilhões de reais, com um valor de mercado ainda menor, de 3,5 bilhões de reais. E aqui já tem um spoiler do vídeo, justamente porque, com essa diferença entre o patrimônio líquido e o valor de mercado, já denota que existe possibilidade de comprá-lo com as cotações descontadas, justamente porque as cotações refletem o valor de mercado, que não refletem o patrimônio líquido da companhia, que é justamente o valor de firma. Atualmente, o segmento de listagem é nível 2 e o Banco ABC entrega um tag along de 100%. O free float do banco é bom, com 30,25%. Atualmente, as ações preferenciais ABC B4 estão cotadas a R$ 15,91, com um bom dividend yield de 5,76%. Vai lembrar que esse dividend yield já foi mais alto, mas como é dos últimos 12 meses, ele acabou caindo um pouco. Mas existe grande possibilidade do banco pagar ainda mais dividendos. Mas eu vou explicar melhor isso para você. Mas aí talvez você esteja se perguntando, mas Alex, como assim? O banco só tem as ações preferenciais? Cadê as ações ordinárias? E é claro que eu explico, trazendo aqui para vocês a posição acionária do banco. Vocês podem ver que o principal controlador dele é essa holding, chamada Marsal Uruguai, que possui a maior parte das ações, com mais de 96%. E depois tem outros aqui com 3,96%. Mas o fato é que isso explica por que não tem as ações ordinárias. Afinal de contas, se você somar o percentual da Marsal com o percentual do outros, vai dar 100%. Então, isso explica que não existem ações ordinárias em circulação do banco atualmente. Mas o gráfico interessante que eu quero trazer para vocês e que raramente vocês devem ver por aí é justamente da distribuição de capital, que aqui inclui os institucionais, pessoa física e pessoa jurídica. E o fato é que em 2017 haviam apenas 2.255 pessoas físicas investindo no banco, 302 instituições e 14 pessoas jurídicas. Com o passar do tempo, mais pessoas foram descobrindo o banco e no apurado de maio de 2020 subiu para 11.642 pessoas, 392 instituições e 53 pessoas jurídicas. Mas notem esse grande crescimento que aconteceu no final do ano de 2020. Justamente aqui em dezembro, onde atualmente existem mais de 50 mil pessoas físicas investindo, 563 pessoas jurídicas e 267 institucionais. Só lembrando que os institucionais aqui são empresas com grande patrimônio e que realmente conseguem movimentar o mercado. E aqui trago para vocês o PVP, que é um dos principais indicadores para avaliar os bancos. Atualmente, a empresa está sendo negociada a um múltiplo próximo de 0,8, ou seja, seria como pagar 80% do que de fato vale a companhia. No caso aqui, o banco. Ainda mais porque o Banco ABC está buscando expandir a sua atuação no segmento das empresas médias e atualmente a receita vinda desse tipo de cliente representa pouco mais de 6% da receita total do banco. E necessariamente é possível vermos que essa vertical tem potencial real de aumentar significativamente no futuro. Afinal de contas, a penetração nesse segmento ainda é baixa e representa uma boa oportunidade de crescimento para as atividades do banco. Depois de 2020, por conta dos desafios da pandemia, a empresa tomou as medidas necessárias e o resultado melhorou, voltando ao patamar pré-pandemia, sendo que o maior foi em 2012, com 1,14 nesse múltiplo. E embora eu vá trazer aqui para vocês a comparação dos indicadores, quero mostrar para vocês o histórico do PL, porque se torna relevante falarmos sobre isso. Afinal de contas, como vocês podem ver nesse gráfico, o PL da companhia voltou abaixo da média do banco, que é de 7,23 nesse múltiplo, sendo que o maior foram de 10,16 no ano de 2020, como vocês podem ver destacado aqui no gráfico. Então, esse PL atual do 6,94 se torna realmente bastante atrativo. Ainda mais com lucro líquido crescente nos últimos 10 anos, acumulando uma taxa de crescimento anual composta de 8,5%. E como eu mencionei para vocês, ele retornou aos padrões pré-pandemia, onde podemos ver que essa barra que eu acabei de destacar se trata dos resultados do terceiro trimestre de 2021, que inclusive está acima do primeiro trimestre de 2020 e do quarto trimestre de 2019. Então, de maneira geral, o crescimento da lucratividade do banco foi frequente todos os anos dos últimos 10 anos, tendo apenas recuado no ano de 2020 por conta da pandemia. Fato esse que aconteceu com diversos bancos, como quem acompanha aqui o canal já sabe, através das várias análises que fazemos aqui. E não só isso, trago para vocês também o patrimônio líquido, e como eu mencionei, os bancos trabalham com créditos. Então, o patrimônio líquido também se reflete a capacidade de crédito do banco, pelo menos de uma maneira bastante simples explicando isso aqui, mas essa explicação serve para mostrar para vocês que isso aqui também se reverte em lucratividade. Então, um crescimento realmente vertiginoso nos últimos 10 anos de 12%. Nos
Nos últimos 5 anos, 10% e nos últimos 3 anos, 8%, mesmo com os problemas da pandemia no ano de 2020. E agora eu quero falar para vocês mais especificamente sobre a distribuição de dividendos, porque embora a distribuição deles tenha sido reduzido dramaticamente no ano de 2020, que foi dado o estouro da pandemia em março de 2020, e também há restrições dos reguladores. O banco entregou então dividendos de forma ininterrupta nos últimos 10 anos, e mesmo assim de forma crescente, conforme vocês podem ver nesse gráfico. Em 2021 foi retomado o ritmo habitual de distribuição de proventos, oferecendo novamente grandes dividendos para os acionistas. E além disso, cresceu 16% na taxa de crescimento anual composta nos últimos 10 anos. Então, de fato, quem investiu no Banco ABC nos últimos 10 anos tem muitos motivos para comemorar, porque além da valorização, um crescimento extremamente vertiginoso na distribuição de dividendos. No entanto, o preço da ação não refletiu nada disso, ainda mais como podemos ver aqui com esse grande retorno da lucratividade. O preço da ação no curto prazo é mais impactado pelo cenário macroeconômico do que pelos resultados da companhia. Já no longo prazo, o que determina a evolução do preço da ação é o resultado operacional e financeiro, junto aos projetos bem executados. Com o ROI ultrapassando 10% novamente e sendo negociado abaixo de 7 vezes o PL, a empresa se encontra numa faixa de preço extremamente atrativa para compra. E como eu sempre falo para vocês, eu caço aqui assimetrias interessantes para justamente trazer nesses vídeos que servem de ferramenta de apoio à tomada de decisão para o investidor. Então, falando aqui da análise das cotações e o lucro por ação, que é o LPA, temos uma condição muito favorável para o investidor. Afinal de contas, se vocês compararem o gráfico da linha azul, que representa as cotações, versus o gráfico da linha amarela, que representa o LPA, nós temos uma situação ideal, que é a lucratividade subindo e as cotações caindo, gerando assim essa simetria extremamente favorável para o investidor. Essa distância aqui é a simetria que nós buscamos justamente para aumentar a nossa chance de ter maiores lucratividades ao longo do tempo. Afinal de contas, essas análises aqui fazem todo sentido para o investimento de longo prazo, especialmente para aquelas pessoas que são investidores, formadores de carteira de dividendos. E esse aqui é o cenário que favorece muitíssimo os investidores, porque temos o LPA com uma simetria muito interessante e agora eu trago para vocês também a avaliação do VPA, que é o valor patrimonial por ação, e que também está muito interessante porque novamente temos as cotações na linha azul e o valor patrimonial na linha laranja. E aí temos o valor patrimonial subindo, conforme eu já expliquei para vocês a questão do valor patrimonial de um banco, do que significa. Se você não entendeu, retorne no vídeo, justamente para ter essa compreensão que é muito importante. E temos então as cotações caindo, gerando assim essa bela assimetria que favorece o investidor. Só lembrando, esse vídeo não é uma indicação de compra nem de venda, mas uma ferramenta de apoio à tomada de decisão. E notem que isso nem sempre acontece. Tem acontecido justamente por conta do evento da pandemia e que mesmo com o banco retornando a sua lucratividade e crescendo seu patrimônio constantemente, ainda assim as cotações não voltaram aos padrões anteriores. Como vocês podem ver aqui, em vários momentos estava muito perto dessa linha laranja, indicando que não era um bom momento para comprar, porque as cotações estavam praticamente simétricas com o VPA e com o LPA. A última oportunidade real que aconteceu foi em 2016, com uma distância que ainda não era a mesma como a que está acontecendo agora em 2022. Bem, agora eu trago para vocês a comparação que eu havia prometido que ia trazer, comparando o banco ABC com o ABCB4 versus o Banco Banestes com BES3 versus o Banco Banrisul com BRSR6 e o Banco do Brasil com BBAS3. Notem aqui que eu fiz uma seleção cujo segmento é somente bancos e assim podemos também comparar com a média do segmento os resultados dos bancos que vamos ver aqui. Então, atualmente, as cotações a R$ 15,91 estão na metade do caminho entre a mínima das últimas 52 semanas e a máxima das últimas 52 semanas, justamente porque a mínima foi de 13,51 e a máxima de 17,72. No entanto, houve uma valorização dos últimos 12 meses de 8,16% e somente no mês atual, de janeiro, 2,32%. Embora eu tenha trazido vários indicadores aqui para vocês, eu vou citar apenas os mais relevantes e caso vocês queiram um vídeo mais aprofundado a respeito desse banco, posso trazer também uma análise da lucratividade, rever os resultados do banco, além de projeções e preço-teto. Mas para isso, preciso que vocês deixem nos comentários abaixo, justamente para entender que é um conteúdo relevante para vocês. Atualmente, o dividend yield do banco é de 5,76%, ficando acima da média do segmento em
4,16, no entanto, perde para todos os outros. Como vocês podem ver aqui, a liderança fica para o Banco Banrisul com 8,86, seguido do Banco do Brasil com 7,02 e por último o Banco Banestes com 6,80. Novamente eu volto a citar para vocês que esse dividendo aqui é dos últimos 12 meses e com o avançar dos meses acaba que esse dividendo é impactado. E aqueles bancos que pagam em periodicidades menores não sofrem tanto esse impacto, até o próximo anúncio de dividendos. Já no PL, temos a média do segmento com 11,04 e o Banco Banrisul apresenta a melhor relação, 4,72, uma vez que quanto menor o indicador aqui, mais significa que o valor de mercado está descontado em relação à lucratividade da companhia. Na sequência, temos o Banco do Brasil com 5,32, depois o Banco Banestes com 5,72, então por último o Banco ABC com 6,94. Outro ponto de atenção é em relação ao Banco Banrisul, que vocês estão vendo aqui que novamente ele teve o melhor resultado, mas é importante que os investidores não tomem as decisões friamente apenas olhando o indicador. É importante entender como é o funcionamento da companhia para depois não ter frustrações. Por isso, recomendo que vocês vejam as análises especiais. Vou deixar inclusive um card aqui para vocês que deve estar aparecendo agora, da análise especial que eu fiz do Banco Banrisul, por exemplo. E lá vocês vão ver que a lucratividade do banco, diferentemente do Banco ABC, não está tendo o mesmo rendimento. Já no PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, também, quanto menor, melhor. Afinal de contas, a média do segmento significa que está 17% mais cara do que o valor patrimonial, ao passo que todos os bancos que eu trouxe aqui para vocês, na comparação, se provam descontados em relação ao seu valor de firma, ou seja, eles estão baratos no mercado. Então são todos aqui boas opções para se considerar colocar na carteira de dividendos para o longo prazo. Afinal de contas, todos eles pagam bons dividendos e cada um tem sua particularidade. Por isso é importante entender o que cada um tem a oferecer e assim verificar aquele que está mais adequado para a sua estratégia. E o mais descontado aqui é o Banco Banrisul com 50% de desconto. Depois temos o Banco do Brasil com 32% de desconto. Na sequência, o Banco ABC com 21% de desconto e depois o Banco Banestes com 14% de desconto. Além disso, a média do segmento aqui no ROI, vamos ter de 12,79%, Banco ABC com 11,37%, Banestes com 12,87%, Banco Banrisul apresenta pior relação aqui no ROI com 10,67%, mas ainda assim é um bom ROI, e o Banco do Brasil com 12,72%. Bem, mas levando em consideração o bom histórico da gestão, distribuição de dividendos e um payout em torno de 45%, além da previsibilidade da receita e o potencial de crescimento da carteira de crédito no segmento que o Banco ABC deposita sua maior estratégia, ele de fato merece ser considerado na carteira de dividendos e investimentos de longo prazo de muitos investidores. É claro que cada um precisa fazer a análise individual para entender se realmente o banco faz sentido na estratégia individual. Bem, meus amigos, agora eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito do Banco ABC, se vocês já tinham ouvido falar dele e especialmente se você já é investidor do banco, para justamente compartilhar suas opiniões e experiências nos comentários abaixo, porque certamente pode ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um gostei, se inscrevam no canal, deixem suas perguntas nos comentários e compartilhe esse vídeo para poder ajudar outras pessoas que tentam investir corretamente também. Obrigado pela valiosa atenção de vocês e até breve.